discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em mais um programa, mais um debate aqui do Olho no Lance. Hoje a gente vai falar de Eurocopa, a primeira vez que a gente está falando sobre a Eurocopa aqui no canal. A gente vai falar mais precisamente sobre o grupo F, aquele grupo da morte ali da Eurocopa. A gente tem França, Alemanha e Portugal brigando pela classificação. Também tem a Hungria ali em último, mas achando muito difícil, né, Turquia, a Hungria como azarona do grupo, muito difícil achar alguma coisa, né? Hoje eu tô aqui com o Caleb, com o Rafa, com o Jorge para mais uma semana. E para falar desse grupo F, a gente vai começar falando de Portugal. Por quê? Porque, cara, eu como apresentador, eu até brinquei com o pessoal antes da gente começar, que eu tô aqui para alfinetar os nossos comentaristas. E hoje, quem eu vou começar alfinetando é o Caleb. O Caleb que, como vocês sabem, na semana passada ele já se exaltou um pouco com a seleção brasileira e hoje ele tem algumas coisas para dizer sobre a seleção de Portugal, que não vem jogando seu melhor futebol, perdeu da seleção alemã, não fez uma boa partida, muitas críticas ao Fernando Santos, e o Caleb é um dos críticos do treinador português. Então, gostaria que vocês ouvissem o que o Caleb tem para dizer. Boa noite, Arthur. Boa noite a você que nos acompanha. Só para fazer um adendo, que eu não torço para Portugal, eu torço para o Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito do jogador que ele é e por isso acompanho toda a trajetória dele. E a trajetória dele impacta em Portugal. E Portugal simplesmente está estragando a última Copa que o Cristiano Ronaldo vai fazer. É impossível você ter um jogador do porte do Cristiano Ronaldo com um time do porte de Portugal que tem para essa geração de 2022, com um técnico tão incompetente como o Fernando Santos. O Fernando Santos fez uma boa Eurocopa e ganhou em 2016. Desde então, ele meio que se está nesse cargo porque ele ganhou a Eurocopa. Para mim, não tem outra justificativa, porque ele tem um elenco estreladíssimo e faz umas escolhas absurdas. Por exemplo, no jogo contra a Alemanha, tomou de 4-2, porque tem um jogador chamado Cristiano Ronaldo que sai de área a área para fazer o gol, porque se não tivesse Cristiano Ronaldo, não teria nem o primeiro gol, nem o segundo, que foi a assistência dele. Então, seria uma lambança de 4-0. Aí, talvez, faria um gol com outro jogador, mas muito difícil. Dito isso, o futebol que a seleção portuguesa apresentou contra a Alemanha foi um futebol pífio. Futebol ridículo. É inconcebível ter Semedo na lateral. O Semedo foi responsável pelos 4 gols. Os 4 gols da Alemanha teve participação direta ou indireta do Semedo, porque não tem condições, é uma avenida. O Gosens fez o que quis pelo lado esquerdo da Alemanha e do lado direito de Portugal. Fez o que quis, cruzou quantas bolas quis, driblou quem quis, porque o Semedo não fez nada. Outra coisa, é inconcebível ter Danilo e William Carvalho no time. Você não pode ter João Félix no banco, João Moutinho no banco, Renato Sanches no banco, Rafa Silva no banco e colocar William Carvalho e Danilo. O Danilo não tem um rendimento bom no PSG. O William Carvalho no Betis é o Betis. A gente não pode colocar como parâmetro para nada. E na seleção, simplesmente, eles têm cadeira cativa. O Fernando Santos não libera nenhum dos dois. É sempre os dois. Então, Portugal precisa urgentemente rever o seu técnico, porque não dá para continuar com o Fernando Santos tomando as decisões absurdas que ele tomou. Ele tirou o Bernardo Silva perdendo o jogo. Ele não abre mão do William Carvalho e do Danilo. São volantes de marcação. Eles não marcam, eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Se eles fossem volantes de marcação e marcassem, e fossem bons no que fazem, marcar, não teria tomado de 4. Não teria sido uma avenida pelo lado do Semedo. Alguém tem que cobrir o Semedo. Também não é culpa só do coitado, que ele é ruim já. Ele já é ruim. O lugar dele não é ali, é o Cancelo. Primeiro, para mim seria o Cedric, o segundo. Mas o Fernando Santos, mais uma teimosia, escala o Semedo, que não foi bem no Barcelona, que é odiado no clube catalão, e o Semedo acha uma gracinha colocar ele como lateral direito da sua seleção.
Dadas essas considerações, para mim fica claro que na Copa de 2022, se não houver uma mudança de técnico, estou falando do Fernando Santos, não vai ter Copa do Mundo para Portugal. A esperança que a gente tem nessa geração estreladíssima, a última Copa, provavelmente, do Cristiano Ronaldo, com o melhor elenco que ele teve desde que estreou para o profissional, ele vai perder por causa que um técnico não sabe escalar o time. Só joga contra times pequenos, seleções pequenas e médias, e ganha e acha que está tudo bem. Quando pega uma Alemanha, uma França, perde. Quando pega uma Espanha, empata. Não fazem jogos convincentes contra seleções boas, seleções fortes. Então, Portugal tem que ligar esse sinal de alerta, porque se jogar como jogou no último jogo na Copa do Mundo, não passa nem da primeira fase. Rafa, boa noite. Sobre isso que o Caleb disse, da safra do Cristiano Ronaldo, é sempre algo que se diz muito que talvez o Cristiano Ronaldo se aposentaria sem vencer uma Copa do Mundo. E agora a grande esperança era de que finalmente ele podia ter uma equipe competitiva ao seu lado, com grandes jogadores, como o Caleb citou. Você tem Bernardo Silva, você tem João Félix, então são grandes jogadores, principalmente no ataque, coisa que o Cristiano Ronaldo não era acostumado a ter com ele na seleção. Então, diante disso que o Caleb falou, você concorda com ele quando ele diz que o Cristiano Ronaldo vai se aposentar sem Copa? Você acha que, assim, com tudo isso que está acontecendo na seleção portuguesa, se essa for realmente a última Copa do Cristiano Ronaldo, Portugal não entra como favorito por conta de tudo isso que vem acontecendo com a seleção? Boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite, Caleb. Boa noite a você que nos assiste. Arthur, eu quero falar uma coisa que talvez seja a melhor geração que o Cristiano Ronaldo jogou ali com ele da seleção portuguesa. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque aquela seleção de 2004, que foi vice da Eurocopa contra a Grécia, na Euro de 2004 em Portugal, tinha uma seleção muito boa. Já tinha ali o Deco, ainda tinha o Figo, o Rui Costa. Tinha uma seleção estrelada ainda de Portugal, tá certo? Que eram jogadores que já estavam ali caminhando para um fim de carreira também, mas ainda era uma seleção muito boa. A seleção, inclusive, foi quarta colocada na Copa do Mundo de 2006 aí com o Filipão. Mas é fato que essa seleção também é muito, muito talentosa, mas eu ainda vejo essa seleção portuguesa, que é melhor, né? Conseguiu melhorar em termos de nomes da última em relação a foi campeã da Euro em 2016 na França, mas é uma seleção que ainda tem muito a amadurecer. Ainda é uma seleção que tem muito a evoluir. Tem vários jogadores jovens chegando, mas é aquela coisa, o treinador tem que saber utilizar essas peças também, né? Tem que saber o momento exato de colocar um jogador, de armar um esquema para aproveitar, para extrair o melhor que tem dessa seleção. E não acontecer o contrário, que seria boicotar, de repente, o que uma seleção poderia render e acaba sendo o contrário. Aí, na minha visão desse jogo contra a Alemanha, Portugal conseguiu uma grande vitória contra a Hungria, que já era esperado, mas perdeu para a Alemanha. Eu acho que a Alemanha fez uma partida muito boa. A Portugal teve seus erros, acho que o Fernando Santos teve as suas escolhas equivocadas, mas a Alemanha fez uma partida muito boa, né? Portugal, quando fez o gol, a Alemanha dominava. Portugal chegou lá uma vez no lançamento, num contra-ataque primoroso, um lançamento maravilhoso do Bernardo Silva, e no final a conclusão do Cristiano Ronaldo, né? Sem goleiro, sem nada. E ao final de jogo conseguiu vencer por 4-2, né? Porque estava 4-1, inclusive, chegou a fazer 4-1. Numa outra seleção que está também passando por um processo de renovação, mas tem um estilo de jogo já sacramentado, já muito conhecido do futebol mundial, a Alemanha. Você vê a Alemanha sempre joga dessa forma. Eu vejo a Alemanha diminuir um pouco a sua intensidade de jogo em um outro jogo, porque também está tendo a questão da renovação. Mas o jogo de último sábado da Alemanha foi um jogo de volume alto, volume de jogo alto, e que a Alemanha mostrou que quando quer jogar bem, ela vai e fica muito difícil para o adversário. E aí, nesse confronto de seleções que estão passando por um processo de renovação com jogadores novos, eu acho que a Alemanha acabou saindo na frente e acabou tendo um resultado melhor.
Agora, respondendo a sua pergunta, aí agora vai ter quarta-feira agora, acredito que a Alemanha deva passar pela Hungria, jogo em Munique, e enquanto França e Portugal vão fazer o jogo, que eu acredito que a França, por ter uma seleção mais completa, mais pronta, eu acho que vence, eu acho que tem tudo para vencer, arrancar um resultado melhor de Portugal aí, e passar de fase até em primeiro neste grupo. Mas em relação à Copa de 2022, tem esse caminho ainda até lá para amadurecer essa geração. Não sei se ainda com Fernando Santos ou não. Eu acho que a seleção portuguesa pode chegar mais madura em 2022 e pode se almejar o título do Campeonato Mundial de Futebol aí. Mas, amigo, Copa do Mundo, assim como a Eurocopa, é muito difícil, porque são muitas seleções boas. Além de tudo, na Copa do Mundo vai ter Brasil, vai ter Argentina, vai ter outras seleções, e nessa Eurocopa tem, além desse grupo, Portugal está vendo isso, tem Alemanha, tem França, tem Bélgica, pode a Inglaterra também evoluindo a outra geração que está aparecendo aí, que está subindo de produção. Então, é muito difícil, tem que estar num momento muito especial. E é lógico que caminho, sorteio também faz a diferença. Nós estamos vendo aí que um desses 3 grandes pode ficar de fora. Pode acontecer de um terceiro colocado desse grupo aí não ficar. E aí, quem sabe até pode acontecer de Portugal ficar fora até nessa primeira fase, né? Quem diria? E aí, vamos ver para crer, né? Vamos ver se o trabalho do Fernando Santos dura até essa primeira fase da Eurocopa ou então até a Copa do Mundo. Vamos ver. Talvez a seleção mais ameaçada nesse caso seja a seleção de Portugal, né? Que em caso de derrota para a França, ela fica com apenas 3 pontos e aí precisaria de uma combinação de resultados em outros grupos para poder se classificar. E agora Mais o Arthur, só para fazer um adendo. Se o Portugal perder de 1-0, no caso, fica com saldo neutro, o que já é bem, no caso, na teoria, uma vantagem em cima dos outros terceiros colocados, dos outros grupos que têm saldo negativo. O problema é se jogar igual o jogo contra a Alemanha e tomar uma outra goleada, que no caso, Portugal tem muito a comemorar, entre aspas, desse jogo da Alemanha, porque conseguiu 2 gols importantíssimos nessa disputa, que pode ser o terceiro lado. A gente pode aqui na semana que vem falar assim, Portugal ganhou da França, ganhou de 3-0, ficou em primeiro do grupo e ponto final. A gente erra tudo aqui. Mas a projeção não é 3-0 na França. Talvez um 1-0 ganhar, talvez um empate, que é o meu voto, eu acho que vai ser empate. Portugal vai acabar passando em terceiro colocado, como foi na Eurocopa de 2016. Vai acontecer um empate e os 3 vão passar. Eu acredito nisso. Mas a projeção, se Portugal jogar contra as seleções grandes do jeito que ele joga, a França é uma excelente equipe. O Griezmann, Mbappé, Benzema agora voltando. Se você jogar igual o jogo agora, se o Semedo não acordar, se não tiver uma cobertura no Semedo, não tem como. E só para frisar que 2006 não era melhor do que essa seleção. Essa seleção tem Rubem Dias, o melhor jogador da Premier League. Tem Rafael Guerreiro, na lateral esquerda, como indiscutível titular do Borussia Dortmund. Tem o Cancelo, que não é o Semedo, pelo amor de Deus, como lateral direito, que é titular no time do Guardiola. Tem no meio, apesar do técnico amar o Danilo e o William Carvalho, você tem o Renato Sanches, que foi campeão com o Lille agora. Você tem João Moutinho, experiente. Você tem Bernardo Silva, Bruno Fernandes, que é o melhor, quase o melhor jogador da Premier League, ao lado do Rubem Dias. Você tem no ataque Cristiano Ronaldo, que é uma sacanagem, Bernardo Silva, você tem João Félix. Então, sim a melhor seleção em termos de nomes. Só que nome não ganha nada. Nome não ganha nada. Se nome ganhasse alguma coisa, entrega tudo para o Cristiano Ronaldo, que ele é o maior da história. Jorge, um pouco sobre o rendimento geral das equipes do grupo. Esperava-se muito de grandes partidas nesse grupo, principalmente por ser um grupo que foi considerado o grupo da morte, né? Você tem França, Alemanha, Portugal, equipes que se tinham uma esperança até que podiam brigar pelo título da Eurocopa, já se confrontando na fase de grupos. Então, percebe-se as equipes ainda pecando pela
inconstância, né? Porque equipes não conseguem se manter. Ainda a Alemanha, apesar de ter feito um jogo bom contra Portugal, não jogou bem contra a França, e a França, que fez um jogo mediano contra a Alemanha, não manteve contra a Hungria, Portugal, que ainda não se encontrou. Então, o que você acha do rendimento? Você acha que a gente estava esperando demais dessas equipes e elas ainda estão, talvez, um passo atrás do que a gente imaginava? E até que ponto essas equipes podem evoluir na competição e até onde elas conseguem chegar? Boa noite, Arthur. Boa noite, Caleb, Rafael. Então, eu esperava um rendimento melhor desse grupo, que é o grupo da morte, né? 3 grandes equipes aí, com todo respeito à Hungria, mas a gente analisando hoje no cenário europeu, a França, a Alemanha e Portugal são equipes que estão num nível muito alto perante as demais seleções. E nesse grupo, a gente está vendo um rendimento abaixo. Logicamente, a Alemanha vem passando por um processo e vai continuar a reformulação ainda mais, né? Depois da Eurocopa, com jogadores jovens que estão chegando. Mas eu esperava mais da Alemanha. Um futebol mais envolvente, a parte da ofensiva muito melhor. Então, eu estou vendo a Alemanha jogando pelo gasto, né? E jogar pelo gasto, logicamente, não quer dizer que vai ser campeã ou não. De repente, pode até ser campeã, mas o futebol da Alemanha, ao meu ver, ainda está devendo. Quanto à França, se você pegar do Neuer até o 11, são 11 jogadores espetaculares, jogadores multicampeões, né? Então, a França, ao meu ver, está melhor que a Alemanha e Portugal. Né? Tem um grupo, tem um entrosamento legal e combina. Então, a França hoje está um nível acima da Alemanha. E Portugal, que vem aí, né? Poderia ser a sensação também da Eurocopa, porque tem um dos grandes jogadores, que é o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo está praticamente muito sozinho nessa equipe. Né, como já foi mencionado aí pelo Caleb, pelo Rafael, né, o contexto tático de Portugal não completa em campo, não ajuda o Cristiano Ronaldo. E para o Cristiano Ronaldo poder ser o protagonista, ele depende do coletivo de toda a equipe, e que, infelizmente, pelo esquema tático, não está conseguindo dar essa condição para o Cristiano Ronaldo. Então, o Portugal pode melhorar, sim. Eu acredito que tanto Portugal como a Alemanha, como a França, têm condições de evoluir. Estamos aí apenas no primeiro e segundo jogos. Eu tenho certeza que, se classificarem essas 3 equipes, né, as 3 seleções, a França, a Alemanha e Portugal, eu acredito que na segunda fase essas equipes vão estar muito mais evoluídas. Eu acredito que quando for chegando mais na reta final, essas equipes poderão crescer ainda mais. Lógico, eu respeito o esquema tático aí dos treinadores, o que eles pensam e acreditam, né? Mas estão devendo, sim. Eu acredito que tem potencial muito maior as 3 seleções aí e poderão aí dar muito mais alegria às suas respectivas populações. Então, o jogo entre França e Portugal vai ser um divisor aí muito interessante para as pretensões de Portugal. Se Portugal almeja classificação, tem que fazer um jogo completo, um jogo eficaz contra a equipe da França. Mas eu acredito que essas 3 seleções poderão aí, no decorrer aí da segunda fase, melhorarem muito, e é isso que nós esperamos, né? Porque a Eurocopa, sem dúvida alguma, é um futebol envolvente, é um futebol que dá prazer de assistir, e essas equipes têm muito a crescer, então, com o desempenho aí nos próximos jogos. Eu só acho que só não concordo com o Jorge na parte que ele citou que que não tem feito grandes jogos nesse grupo. Para mim não é o que aconteceu, porque Alemanha e Portugal para mim fizeram o melhor jogo da Eurocopa até agora. Claro que como torcedor do Cristiano Ronaldo não gostei do resultado, mas
a partida que o Gosens faz, a arrancada que tem o Cristiano Ronaldo para fazer gol, o gol que ele faz depois com o Diego Jota, para mim foi todo um contexto de um jogo muito interessante, apesar de não gostar do resultado. E a seleção da França só tem um jogador que eu acho ruim, que é o Rabiot, que aí já é implicância minha já com o francês. Mas, no geral, o Caleb, eles vêm jogando bem, sim. Eu acredito que mais um passo acima é importante para que essas seleções possam apresentar um futebol mais envolvente, futebol mais bonito, ofensividade, enfim. Eu acho que tem mais um pouquinho. E os jogadores podem, sim, deixar um pouquinho mais de futebol em campo. O famoso expectativa versus realidade, no caso. Então, rapidinho para a gente terminar, eu queria saber o palpite de cada um. Quem vão ser os 2 primeiros desse grupo? Depois da rodada de quarta, quem é que vai garantir a classificação sem precisar esperar definições? Pode começar você, Caleb. Eu acho que a Alemanha passa em primeiro, porque vai ganhar da Hungria e vai ficar com 6 pontos. A França empata com Portugal no modorrento 0-0. Para mim é excelente, que já faz Portugal classificar em terceiro. E a Hungria será o saco de pancada, como foi o saco de pancada até agora. Muito bem. Rafa? A Hungria tem esse saco de pancada toda, não. E dificultou contra Portugal, e aí no primeiro vacilo que deu, abriu a porteira. Mas abriu a porteira, estava empatando 0-0. Mas o jogo todo foi Portugal no ataque, né? Mas aí também. Não dá para esperar que a Hungria vá sufocar Portugal. A diferença realmente então foi um saco de pancada. Se a partir do momento você tem 20 finalizações de um lado e 0 do outro, é um saco de pancada para mim. Só não foi uma pancada nocaute. Mas aí é gol, né, cara? Aí tem que fazer o gol. Aí Portugal fez os gols ali em menos de 10 minutos, matou o jogo. Tudo bem. Depois a Hungria só empatou com a França. A gente não pode ignorar esse fato, que a Hungria conseguiu empatar com a França. Aliás, eu queria falar uma coisa desse jogo que foi sensacional. O seu Griezmann, gente, sentiu calor de 30 graus. Imagina esse cidadão jogando a final. Imagina ele jogando a final da Taça Guanabara, 40 graus em janeiro, em fevereiro no Rio de Janeiro. Imagina esse cara jogando Libertadores na altitude. Cara, assim, sabe umas coisas que eu queria ver no futebol, que nunca vai acontecer, infelizmente, mas seria interessante. O cara reclamando do calor de 30 graus. 30, não é 40, é 30 graus. E aí reclamou da torcida também. Ai, eu esqueci de como é jogar com a torcida. Estava lotado, eu me senti acuado, eu fiquei com medo. Sabe, eu olho pro Griezmann, eu vejo uma criança frágil às vezes. Mas assim, falando do resultado, eu acredito que a Alemanha passa em segundo. Eu acho que a Alemanha vence a Hungria, até porque joga em casa. O jogo não vai ser em Budapeste. Se fosse Budapeste, quem sabe a Hungria poderia arrumar alguma coisa. Mas o jogo vai ser em Munique aí, né? E o jogo que vai ser em Budapeste desse grupo vai ser França-Portugal. Eu acredito que a França vai ganhar esse jogo. Eu acho que a França não vai querer correr riscos, vai querer matar o jogo. A França é mais time que Portugal e vai vencer. E eu acredito que Portugal passa ali, muito graças a esse 3-0 frente à Hungria, que possibilitou Portugal fazer saldo de gols aí. Até que passa com os 4 terceiros colocados dentro de cada grupo também, né? Aliás, é estranho isso. Eu gostava mais da Euro quando eram 4 grupos, passavam 2, era mais. E é isso aí, para mim. França primeiro, Alemanha em segundo, Portugal passa em terceiro. Belezura. Seu palpite, Jorge? Para mim, a Alemanha e França poderão classificar aí tranquilamente. Agora, em primeiro, vai depender do confronto aí França e Portugal. Eu sou mais França, então eu acredito então que França em primeiro, Alemanha em segundo. Muito bem, muito bem. Então, Portugal passa em terceiro ou não? Portugal em terceiro. Mas tranquilamente. Tem que passar. Eu torço para o Cristiano Ronaldo também fazer uma excelente Eurocopa. No final das contas, a Hungria foi um saco de pancada, né? Vocês concordaram comigo, mas enfim. Mas a gente esperava que perdesse os 3, né? Um pontinho.
Sair com um ponto com certeza foi melhor do que não sair com nenhum. E Nesse grupo aí, os húngaros com certeza estão, não vou dizer não vou dizer felizes, mas não estão desapontados. E é assim que a gente encerra o nosso programa de hoje. Queria agradecer vocês pela audiência até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com os seus amigos. Terça que vem a gente está de volta, mais um tema, mais um assunto e mais um debate. A gente espera por vocês. Essa semana tem grandes clássicos e a primeira entrevista do quadro de entrevistas sai sábado agora. É isso mesmo, a gente prometeu novidade, a gente vai trazer novidade. Tamo junto. Boa noite, pessoal.